Boa noite, caros alunos. Meu nome é Guilherme Jaime, eu sou professor de nossa instituição e atuo há quase 5 anos na diretoria de ensino como líder nacional da área de TI. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ao vivo, para todo o Brasil, para dar início à terceira Semana Nacional da área da TI. Neste ano, o tema de nossa semana é Egressos de Sucesso. Egresso é um ex-aluno. E o objetivo desse tema é trazer ex-alunos que hoje se encontram bem colocados no mercado de trabalho para contar brevemente a sua história e dar dicas e conselhos a vocês que eles mesmos gostariam de ter recebido enquanto alunos. Conselhos esses que certamente teriam poupado bastante tempo a eles. Hoje, a nossa convidada é a Lucília, cuja exposição será mediada pela professora Mayara Cancian, que é minha colega aqui da diretoria de ensino. E essa palestra vai até perto das 18h30, e 18h30 a gente tem uma palestra magna com o líder nacional da Cisco Network Academy Brasil, que falará sobre a maratona de cibereducação Cisco Brasil, que inclui premiações diretamente ligadas à empregabilidade. Não vou dar muito spoiler aqui para o Gabriel poder dar mais detalhes à tarde. Não percam. Aliás, durante as falas de hoje, mesmo enquanto a Lucília estiver falando, e dos demais dias dessa semana, eu vou postar em diversos momentos o link para inscrições gratuitas na Maratona de Cibereducação Cisco Brasil. Senhora Mayara, eu vou disponibilizar o seu vídeo aqui aos nossos alunos para que você possa iniciar a apresentação e a gente, em seguida, começa com a Lucília. Só um momento. Pronto, Mayara, pode começar. Obrigada, Guilherme. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês nessa semana que é tão esperada e importante para toda a área de TI. Durante todo o semestre a gente já fica planejando, esperando, é sempre bastante comentado, então é uma semana importante para todos nós, alunos, docentes, convidados, então é uma honra estar aqui fazendo essa mediação, e hoje com uma super convidada, Lucília Souza de Oliveira. Ela é egressa da Estácio Gilberto Gil, Salvador, Bahia. Atualmente, ela é Quality Assurance Engineer da empresa CapCS IT de Portugal. Lucília, muito obrigada por ter aceito esse convite e estar aqui conosco, então, na nossa semana acadêmica. Então, vamos começar. Começa, então, por favor, contando um pouco para a gente sobre a tua atuação na área de TI. Olá, gente, boa noite. Primeiro, também eu quero agradecer pelo convite, foi uma surpresa muito grande para mim, né? Fico muito feliz e, assim, como eu comecei na área de TI, na verdade, a TI que me escolheu, não fui eu que escolhi a TI. Eu trabalhava em uma lojinha de bairro que vendia bijuterias, todos os dias eu estava ali estudando os módulos para fazer literatura na UFBA, literatura. E aí uma pessoa passava e todos os dias me via ali estudando aqueles módulos e pensava, essa menina é estudiosa. Então, a Estácio, na época, a FIB, publicou no jornal, bem pequenininho, que estavam aceitando novos alunos para a bolsa de estudo do ProUni e tal. E aí essa pessoa passou, Lucília, olha, essa faculdade está com cursos, tem direito, enfermagem e tal, e tal, e tal, e tem esse aqui, sistema de informação. Eu falei, mas eu não sei nem o que é isso. Aí ele, mexe com Word, Excel. Eu falei, então tá bom, eu vou me inscrever nesse curso aí. E foi aí que eu entrei na área de TI. E entrei na área de TI, né, fiz o curso de 4 anos na faculdade, e foi seguindo a vida, me formei como analista de sistemas, e hoje eu trabalho como analista de qualidade de software em uma empresa aqui em Portugal. E o que é essa área que eu entrei? Dentro da área de sistemas, de engenharia de sistemas, você vai ter banco de dados, desenvolvimento de software, gerenciamento de projeto, programador, que eu também já trabalhei como programador, e hoje eu trabalho como analista de qualidade, que é uma área da engenharia de software que garante que o produto está exatamente como o cliente pediu. Então, eu tenho que saber todas as metodologias para garantir que o produto está como o cliente pediu. Mas o que faz hoje um analista de qualidade é ter muito espaço no mercado? É quem faz a automação de teste, porque a gente tem 2 tipos de testes, manuais e automatizados. Então, se você quer ser um Quality Assurance Engineer,
que até a Google, a Apple, lá nos Estados Unidos, vai te mandar mensagem que eu recebo sempre, você precisa automatizar. E para automatizar, você tem que conhecer uma linguagem de programação. Então, as matérias de programação, não falhem, porque hoje eu uso programação, teorias básicas da faculdade, que até hoje eu tenho apostilas, e quando eu esqueço alguma lógica, eu vou lá buscar. É mais ou menos isso sobre o que eu faço hoje. Joia, Lucila. Só um minutinho. Joia, obrigada. Muito bom ver né, o início aí da tua carreira. É uma história que a gente se identifica muito, né, há alguns anos atrás, talvez uma década, um pouco mais, não se tinha tanta informação quanto hoje, então muito interessante ver a tua colocação. E ver também a tua excelente posição hoje numa grande empresa em Portugal. Mas, então, seguindo aqui o roteiro, né, do que a gente estava planejando para os nossos alunos aqui na Semana Acadêmica, eu queria, então, que tu trouxesse alguns conselhos para os alunos, algo que talvez te remeta lá na época que tu eras aluna, algo que tu achas que talvez contribuísse para ti naquele momento e que pode contribuir para o nosso aluno aqui assistindo a essa conversa, esse bate-papo contigo hoje. Então, vamos falar um pouquinho aí das tuas dicas, de conselhos que tu dá para os nossos alunos. Olha, então, tudo que teria que acontecer na minha vida na faculdade aconteceu. Então, eu vou contar para vocês no sentido de tudo que eu vivi, que vocês podem viver. Então, o primeiro passo é não desistir no quarto semestre. Porque no quarto semestre eu quase desisti, porque estava muito difícil para mim, eu não tinha muita habilidade com programação, não sabe, quando eu entrei no curso foi caindo do céu. Então, o primeiro passo é não desistir quando vocês acharem que está difícil. Segundo passo, eu vou associar aqui muito rápido aquele filme O Gladiador, que o Próximo fala para o Máximo. Eu não era o melhor porque eu matava rápido, eu era o melhor porque eu conquistei a multidão. Então, conquistem os professores. Quando você conquista os professores, você ganhou tudo. Eu conquistei os professores e chegou um momento que não era eu que pedia ajuda, era eles que me ofereciam. Tinha um professor de cálculo diferencial integral que tinha virado meu amigo, eu era péssima na matéria. Ele chegava 3 vezes por semana, 4 horas da tarde, e me ensinava a matéria nos corredores, na biblioteca, na livraria, até a hora da minha aula. Então, eu só passei nessa matéria porque esse professor me ajudou. Ele chegava cedo e me ajudava. E ele disse para mim uma frase, que é o que eu digo para vocês. Lucília, quem persevera, colhe. Porque eu disse para ele, eu não vou conseguir. Lucília, quem persevera, colhe. Eu tenho anotado isso num quadro aqui na minha frente. Quem persevera, colhe. Um segundo conselho. Vocês vão ouvir 2 coisas. Uma, vocês vão se calar e a outra, vocês vão agradecer. Infelizmente, qualquer universidade do mundo vai ter algum professor que vai te dizer: ok, eu falei no quarto semestre, professor, acho que eu vou desistir. Ele disse, então vai fazer enfermagem, administração. Eu saí de lá arrasada, mas naquele momento eu olhei para mim e disse, esse curso de tecnologia foi um homem que criou. Essa linguagem de programação Java foi um homem que criou e outro homem consegue fazer, porque eu não vou conseguir, né? Então, naquele momento, eu decidi que eu iria conseguir. E hoje, lendo um livro que eu tenho do Marco Aurélio, Imperador Romano de Meditações, olha o que ele fala, tá aqui no meu quadro. Se é possível para qualquer outro homem, também é possível para você. Eu estava lendo o livro essa semana e pensando, nossa, em 2006 eu disse isso para mim, um homem criou, um outro homem fez, por que eu não vou conseguir? Entende? Vocês vão ouvir isso, descarta, não diz nada, sai e conversa contigo mesmo. O segundo conselho é que eu ouvi, na época, a professora Regiane era a coordenadora do curso e eu estava desanimadíssima, triste, chocada. E ela, não desista, Lucília. Vai ter um dia da sua vida que você vai agradecer por ter feito esse curso. Nossa, como que eu não vou agradecer? Eu saí de uma cidade de 12 mil habitantes, com 10 anos eu deixei meus pais e fui morar em Salvador para estudar. Com a TI na minha vida, eu fui para os Estados Unidos, morei 1 ano e meio lá, fui para o congresso na Universidade de Stanford. Eu conheci um professor da Universidade de Chicago no congresso na Universidade de Stanford, me convidou para ser orientanda do PhD dele.
Na altura eu não consegui fazer porque eu não passei nas provas de inglês. Mas tudo isso, eu viajei para os Estados Unidos, conheço alguns países, por quê? Porque eu tenho um salário da área de TI, gente. Só que, assim, não é tudo lindo, vocês vão ter que estudar. E o que é que eu fazia? Quando eu percebia que aquelas matérias eram... Quando eu tinha, assim, um ponto que era muito fraco, eu era péssima em programação. Tinha uma época que eu não trabalhava, então eu ficava o dia inteiro na biblioteca e no laboratório de informática, estudando programação, estudando programação, estudando programação. E os professores viam aquilo. Mais uma vez, ofereciam para me ajudar a fazer aquilo, sabe? Então, o jeito que eu agia não era nada planejado, mas na minha vida eu nunca desisto, né? Então, mesmo que nas piores circunstâncias eu nunca desisto. Então, eles viam aquilo. O próprio professor Edmilton, que me indicou para estar nessa palestra hoje, nunca foi meu professor, mas ele me conhecia dos corredores e de ouvir os outros falarem. E, para finalizar, assim, nunca desistam em momento algum. Sabe por quê? Eu não desisti em frente da fome, da sede, de nada. Tinha momentos que eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. Eu andava 7 quilômetros para ir para a faculdade. Meus amigos me levavam em casa à noite. Às vezes eu pedia emprestado R$2 ao professor, que eu não lembrava, e ele me disse esses dias. O importante era ir. Eu ia andando. Se algum amigo me falasse, olha, eu não vou hoje, então eu voltava cedo antes da aula à noite, porque eu tinha que voltar andando, né? Mas, assim, não tinha computador, fazendo uma faculdade de TI, eu não tinha computador, então eu estudava Java no caderno, no bloco de notas, que eu tinha um computador bem antigo que não rodava nem Pascal. Então, na faculdade, eu fazia minha codificação no Notepad, imprimia na Xerox e levava para casa, e fazia o código no caderno para de manhã, 5 da manhã, ir para a faculdade, digitar no Eclipse e rodar. Teve um momento que os meus erros eram só ponto e vírgula. Para quem já é veterano sabe que um ponto e vírgula é um erro estrondoso até você descobrir o que é. Então, assim, resumindo, não desistam no quarto semestre, não escutem coisas negativas ao seu respeito, porque você sabe quem você é. Os conselhos, como o da Rejane, que falou para não desistir, que eu iria agradecer, também escutem. E estudar, gente, e principalmente inglês, qualquer forma que você tiver de entrar no inglês, você faça. Porque as pessoas têm ilusão de que a gente vai morar em Portugal, é português e tal. Para chegar até aqui, eu tive que falar inglês e bem, né? E assim, é mais ou menos isso. E eu tenho, se alguém precisar de mais alguma informação, fale com eles que tem no LinkedIn. Mas eu queria finalizar para vocês com uma frase que tem na minha parede, que tem no meu braço. E essa frase, ela é do Roberto Kiyosaki, aquele cara lá que é autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala o seguinte: os perdedores param quando eles falham e os vencedores falham até terem sucesso. Então, a minha pergunta: você quer ser um vencedor ou um perdedor? Eu prefiro ser um vencedor, porque eu não paro em circunstância alguma. Só quando eu parar de respirar ou se eu perder o controle das minhas faculdades mentais. Só paro com isso. É mais ou menos isso. Ótimo, Lucília. Eu não vou nem tirar o teu vídeo, vou deixar, que eu vou te fazer uma... Já que sobrou... Opa, o Guilherme passou aqui, obrigada. Mas vou devolver, viu, Mayara? Não, pode deixar. Agora obrigada, imagina. Eu vou, como a gente tem um tempinho, vou fazer uma pergunta, pode ser, Lucília? Topa responder? Legal. Sim, pode fazer, sim. Tá, ok. Tiveram umas duas aqui sobre inglês e outras questões que já foram respondidas, mas eu queria te passar uma pergunta do Sandro, então, que ele fez uma pergunta interessante sobre, assim, as tecnologias, o que tu viu na faculdade, se foi suficiente, e o que tu usa hoje foi o que tu aprendeu na faculdade, como que é essa relação do que tu aprendeu lá, eu me desculpe a indelicadeza, mas eu não sei há quantos anos que tu te formou, eu não cheguei a olhar o ano. Eu me formei há 12 anos. Ah, ok. Então, né, mais de uma década ali, então, de formada. E como que é essa relação hoje, então, do que tu aprendeu com o que tu atua hoje, que tu usa hoje em dia no teu, na tua profissão?
Olha, que pergunta difícil, porque, assim, tem coisas que eu não lembro tanto, mas, assim, tudo o que eu vi na faculdade, das matérias que eu tinha interesse em seguir, eu vejo hoje. Por exemplo, rede de computador era uma matéria que eu não gostava. Eu passei porque tinha que passar. Mas as matérias de programação, de banco de dados, de análise de sistemas, tudo a gente usa até hoje. Por quê? Até ferramentas que eles usavam na faculdade, a gente usa até hoje. Algumas a gente não usa porque era meramente didática, mas, por exemplo, para quem programa em Java, e tinha uma época na faculdade que usava o Visual Studio da Microsoft, o Eclipse, que é livre. Hoje, no mercado, a gente usa o Eclipse, o Visual Studio, né? O Eclipse hoje passou por IntelliJ, mas, assim, coisas da faculdade que eu levo até hoje as matérias de programação mesmo, me ajudaram muito. O assunto que eles passavam, até hoje eu tenho apostilas no meu computador, que quando eu tenho alguma dúvida eu vou lá e olho. Tem professores hoje da faculdade que são meus amigos, que às vezes eu peço para eles a apostila que eles dão na aula, porque eu sei que eu vou usar hoje, por exemplo, em programação, que eu estou um pouco enferrujada. Às vezes eu preciso aprender um array, um vetor, eu vou lá e falo para Mário, que era estudante da FIB também, e virou professor da FIB, mas saiu aí, eu falo, Mário, me dá tuas apostilhas aí de que tem vetor, tem array, tem tudo. Então, assim, tem coisas pequenas que você não vai usar. Eu realmente não lembro para te dizer, mas, assim, quase tudo que eu vi, eu uso, e teve coisas que eu não dei importância, e aí aqui na frente eu falei, nossa, eu vi aquilo na faculdade e não dei importância. Não vou saber quais detalhes, mas quando você perceber, isso não vai me servir para nada, é exatamente aquilo que vai te servir. Foi o que aconteceu comigo, coisas que eu não dei importância. Aqui na frente eu precisei, tive que estudar de novo, sabe? Lucília, muito obrigada. Muito bom ouvir tuas colocações. E para encerrar, então, vou trazer aqui então, só mais uma pergunta que ficou também um pouco mais, até eu diria, numa provocação, até para, assim, como foi a tua fala desde o início, que é a pergunta aqui sobre persistir até acertar. Então, como que é essa tua relação com ter falhado em algum momento ou ter feito talvez não as escolhas corretas para certos momentos, e como que foi assim a tua perseverança, a tentativa de seguir em frente, não desistir e chegar aí onde tu estás hoje? Olha, no início isso é uma coisa assim muito difícil para mim, porque eu tinha uma mania de não admitir falhas, não admitir minhas falhas. E porque eu tinha em mente que eu sempre conseguia no final. E aí teve uma época que eu não consegui, porque é a vida. Então eu comecei a me crucificar por falhar. Só que eu comecei a adoecer por me cobrar falha. Mas aí um dia eu aprendi que se eu falhasse, eu iria tentar de novo, porque naquela falha eu tive algum aprendizado. Então, cada falha que acontece na minha vida hoje, eu agradeço, porque dali eu tirei uma lição. É impossível você ter uma falha, uma derrota, um fracasso que não tira uma lição. Tem uma frase muito interessante do Nelson Mandela que ele fala: eu nunca perco, ou eu venço ou eu aprendo. Entende? Então, é isso que eu faço hoje. E eu tenho um problema, porque eu adoro não. Cada não que eu recebo, eu vou fazendo assim, ó. Não, 1, não, 2, não, 3, lá em cima é aquele sim glorioso. E lá vem eu com mais uma frase, porque eu sou a louca da biografia. O Denzel Washington, ele fala: quanto mais não você recebe, a chance do sim vai se aproximando. Então, eu odeio o primeiro sim. Não gosto. O primeiro sim tem as piores possibilidades. Odeio atalhos também, porque tem as piores possibilidades. Eu só aceito o primeiro sim se eu não tiver escolha, mas eu prefiro falhar primeiro, porque na falha eu vou pegar as melhores estratégias para conseguir aquilo, sabe? Então, é isso que eu faço. Uma outra frase também que está tatuada aqui no meu braço ela é do Les Brown, um palestrante negro americano que veio da periferia de Miami. Ele fala o seguinte: isso não acabou até que eu vença. It is not over until I win. Isso não acabou até que eu vença. E esses dias eu estava trabalhando aqui, fazendo uma programação, fiquei até 2 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, desisto. Aí eu olhei para o meu braço, que está escrito aqui,
It is not over until you win. 2 minutos depois eu consegui resolver o problema. Só que o meu amigo falou que eu tô virando um livro, né? Mas é isso, coisas que me motivam tem no meu corpo, no meu quadro aqui, em todos os lugares. Certo. Lucila, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui. É muito bom, assim, é com muita satisfação que eu faço essa mediação. Não posso, então, como aqui mediadora aqui dessa conversa, deixar de falar um pouco, só deixar o meu recado, assim, também, que é um grande prazer te ver uma mulher, né, atuante aqui na área de TI. Para quem ainda ousa dizer que não tem mulher na TI, estamos nós duas aqui representando nossas áreas, né? Então é muito bom te ter aqui como a nossa egressa de sucesso, que esse é o título aqui do nosso evento, né? Da nossa semana acadêmica. Isso é com grande satisfação que eu digo que é muito lindo, assim, ouvir a tua história de perseverança, de conquista, né? E de muito esforço. Também não gosto de atalhos e me identifiquei muito com o teu teste de mesa, que a gente sempre fazia, né, para testar nosso código. Então, Lucília, muito obrigada, é um prazer, a gente deixa aqui o convite aberto, a unidade, né, que tu te formaste, temos um excelente contato, coordenador, realmente é uma pessoa excepcional e ficamos muito felizes. Então, da minha parte é isso, agradeço quem participou. E tivemos várias perguntas. E é o seguinte, pessoal, no site Eventbrite aqui do evento, vocês clicarem ali na foto da Lucília, tem o LinkedIn dela e a gente já conversou antes sobre isso, ela autorizou, vocês fiquem bem à vontade, então, a ver o currículo dela no LinkedIn e fazer contato via mensagem, né, Lucília, para que, caso tenha, o pessoal está perguntando sobre carreira internacional, ou línguas e tal, deixar com eles. Eu vou voltar o teu vídeo aqui rapidinho só para tu te despedir e já passamos para o Guilherme, então, dar continuidade, tá, Lucília? Eu vou passar o teu vídeo aqui. Ok. Eu Pode tô meio sem fazer o teu palavras. encerramento. Desculpa. Eu tô meio sem palavras, mas eu vou deixar com vocês o conselho do professor Eduardo Dias, quando ele disse para mim, Lucília, quem persevera colhe. Então, perseverem todos os dias que vocês vão colher. É isso. Obrigada. Lucília, muito obrigado pelo seu depoimento, pelas suas colocações. Tenho certeza que vai inspirar muitos alunos Brasil afora. Uma coisa é ouvir profissionais que a gente não conhece, a gente não sabe de onde veio, ou que, se a gente sabe, sabe que não veio da mesma instituição que a gente, mas tenho certeza que ouvir uma ex-aluna, né, uma egressa de um curso, né, das nossas instituições, vai fazer bastante diferença para o aluno. A gente se identifica mais, poxa, ele estava aqui na minha cadeira há pouco tempo e agora bem colocado profissionalmente. Foi bastante enriquecedor. Pessoal, eu vou fazer um intervalo de alguns minutos. A gente tem aí 6 minutos até a entrada do Gabriel da Cisco, é a nossa segunda palestra. Então, vou fechar os áudios aqui. A gente está apoiando o Gabriel na entrada aqui no Teams para iniciar a palestra. E aí vocês podem aproveitar esses 5 minutinhos para tomar uma água, tomar um cafezinho, comer um lanche e a gente se vê já já. Um abraço, pessoal. Até daqui a 5 minutos.
Olá, caros alunos, estamos de volta. Fizemos um pequeno intervalo de alguns minutos enquanto o Gabriel acessava aqui o nosso backstage para a gente começar a segunda palestra de hoje. Eu queria, antes de começar, eu tenho mais um minuto aqui, entrei um pouquinho adiantado, para falar sobre a importância do erro para os nossos profissionais, nossos acadêmicos em formação. A Lucília falou um pouco sobre isso, a Mayara trouxe de volta sobre a importância de errar, e eu queria destacar com vocês a importância de saber errar, de entender que errar faz parte do processo, sobretudo na nossa área, onde a gente está escrevendo instruções minuciosas, simples, instruções simples, e uma série enorme, quer dizer, uma sequência enorme de instruções que, em geral, vão trazer uma solução para algum problema ali, resolvida automaticamente pelo computador. Fazer isso não é fácil. Começar a pensar dessa forma não é simples, é claro, e é absolutamente normal que você erre muito, principalmente no início. Mesmo quem tem experiência, acredite, na hora de criar códigos, configurar equipamentos, como é o caso dos equipamentos de rede da Cisco, super comum não funcionar de primeira, você tem que fazer, por mais que você planeje, fazer diversos ajustes até chegar em algo que faça sentido, e mesmo assim, depois de pronto e entregue, fazer manutenções ao longo do tempo. Então, existe, enquanto aluno, uma insegurança, talvez muito comum, que eu mesmo senti, provavelmente vocês sentem também, e talvez até um desespero na hora de implementar o trabalho e perceber que a coisa não está funcionando. Então, tenho certeza de que isso é normal, vocês vão passar por isso em diversos momentos de sua vida profissional, e aprender a lidar com isso, pelo menos mitigar. Mitigar significa não vai ser inexistente, mas eu vou diminuir a intensidade do desespero que você sente nesses momentos. Então, errar é natural, errar faz parte do processo, sobretudo quando você está lidando com equipamentos como os computadores, tá bom? Então, para esse segundo momento, eu queria apresentar o Gabriel. Gabriel é líder nacional da Cisco Network Academy no Brasil e gentilmente aceitou enriquecer a nossa semana vindo falar para vocês por 30 minutinhos sobre a Maratona Nacional de Cybereducação Cisco Brasil. Gabriel, muito obrigado de novo por ter aceito esse convite. Vou passar seu vídeo aqui para você iniciar sua fala. Fica à vontade. Obrigado novamente. Obrigado, Guilherme. Falando em errar, Guilherme, como que eu faço para não errar? Como eu faço para compartilhar aqui? Eu estou acostumado com Webex. Vamos fazer o seguinte. Me acessar, né? Gabriel, então, perdoa foi um erro meu, na verdade, eu deveria ter te perguntado, você deve usar um slide? É só você compartilhar, tem um botão à esquerda de sair, lá em cima, assim, compartilhar. Você seleciona ali e seleciona o slide que você deseja compartilhar, já vi aqui, eu vou projetar junto com o teu vídeo para os alunos, eles já estão vendo ali, capacitando pessoas. Quando você falar... Já está, isso, já está online, o conteúdo está disponível também, pode ficar à vontade. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, Guilherme, equipe da Edux, pelo convite. A gente a Edux é um dos parceiros aí nacionais do Cisco Network Academy. Eu queria primeiro agradecer vocês, mas também a presença dos alunos. Normalmente, o nosso contato é com os docentes, são com as instituições, normalmente. Então, para a gente é sempre um prazer poder ter esse contato mais próximo com os alunos que estão na ponta e que estão, muitas vezes, aí digerindo, absorvendo o nosso conteúdo durante dessa jornada aí educacional e profissionalizante que vocês estão, com certeza, seguindo. Então, antes de começar a falar da maratona em si, eu queria dar uma visibilidade um pouquinho maior para vocês sobre o programa Cisco Network Academy. Então, o Cisco Network Academy, vamos ver se está rodando. É um programa de responsabilidade social da Cisco, que vem aí desenvolvendo milhões de profissionais. Mas antes disso, eu queria só dar um cenário também do nosso contexto nacional. Vocês sabem que o desemprego, na verdade, ele está melhorando, a gente está melhorando os índices, mas ainda a gente está numa situação bastante crítica no país, beirando aí os quase 10 milhões de desempregados no Brasil.
Mas, por outro, eu acho que, por outro lado, a gente tem uma super oportunidade, né, e para vocês, alunos, ainda maior, que é o setor de tecnologia. É um setor que está demandando mão de obra, que a Brascom, né, que é uma associação de empresas de tecnologia no Brasil, está estimando aí uma abertura de 800 mil vagas até 2025 na área de TI, nos seus diversas tecnologias, pilares, inclusive na área também de gestão e administrativa. Então, isso, né, quando a gente vê um desemprego desse tamanho e uma demanda de mão de obra também bem importante, a gente considera isso uma super oportunidade para vocês que estão ingressando nesse mercado de tecnologia. E é um mercado muito qualificado, qualificado porque demanda de vocês qualificação e muito estudo, ou seja, né, Guilherme, é muito erro e acerto, com certeza que vocês vão ter nessa jornada, mas também muito estudo, tá? Porque é uma área que demanda uma atualização constante da parte de vocês, e da nossa parte também de atualizar o conteúdo, mas sobretudo vocês que vão ter que estar sempre se atualizando, sempre fazendo novos cursos e né, se inteirando do que está acontecendo no mercado, porque a tecnologia realmente é um mercado muito dinâmico, e é um mercado também que pode ter uma retribuição em termos monetários, né? E eu espero que também em termos de felicidade, porque nem só o salário importa, mas também a sua satisfação profissional. Mas a Brascom também estima que a média salarial no setor de tecnologia é 2 vezes maior do que a média nacional, tá? E pode ser muito maior, ainda mais em setores mais específicos como a cibersegurança. E a gente acredita que a gente precisa realmente escalar, eu acho que a parceria com a Edux vem muito nesse sentido de escalar realmente a capacitação profissionalizante no Brasil. Ainda segundo a Brascom, existe né, Gabriel, desculpa te interromper, a janela que você compartilhou é a janela do PowerPoint, que tem os slides à esquerda e um maiorzinho ali à direita. Talvez se você operar a sua janela aberta, ou compartilhar de novo, a gente possa ajustar. Eu vi que você está seguindo uma sequência que não está acompanhando para a gente. Perdão pela interrupção. Calma aí que eu acho que não... Agora eu estou vendo em tela cheia. Deixa eu só compartilhar com os alunos. Um segundo. Ok, agora foi. Vou compartilhar de novo. Calma. Sem problema. Foi? Eu estou vendo a janela. No compartilhamento anterior eu tinha visto a tela cheia, agora eu estou vendo essa janela que você está operando agora. Vamos ver se você consegue ver agora. Estou vendo a mesma janela. Eu estou vendo a mesma janela. Não sei, qual talvez janela? Se você quiser seguir a janela do PowerPoint aberta, sem o modo apresentação. Mas acho que se você seguir por aí, tá ótimo. Tá bem nítido pra gente, mesmo com a minha janelinha pequena do backstage aqui. Tá um pouquinho. Se eu pôr modo apresentação, vocês vão ver? Vamos ver agora. Deixa eu ver. Isso, só precisa clicar mais uma vez no botãozinho de compartilhar, porque ele quando você saiu, ele perdeu aqui. A gente errando e acertando, viu? Como normal. Há 2 semanas eu participei de uma pelo Webex também, derrapei um pouquinho, mas depois peguei o... Vamos ver. Que eu tô... Acho que eu já compartilhei vários agora, não sei qual. Agora... Você está... eu estou vendo a janelinha, está o slide selecionado com 4 círculos azuis. Ah, perfeito. Tá, okay. Eu vou passar aqui, em vez de pôr modo apresentação, pode ser? Melhor, tá ótimo, tá bem grande, tá dando para ver legal.